Vamos com o Giro Entrevista desta quarta-feira. Temos o prazer de receber em nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Anelise Link Leitão, para tratarmos de diversos temas, mas em especial a questão da Covid, esse novo momento que a gente vive. Há um aumento de casos, mas isso não tem refletido em internações, em ocorrências graves, o que é muito bom, mas temos percebido nos boletins oficiais um aumento no número de pessoas em fase de transmissão. A gente quer saber, neste novo cenário da pandemia, o que significam os dados de Santa Cruz e região e o que podemos prever, se é que é possível, né, nessa área da gestão de saúde, o futuro dessa situação aqui para Santa Cruz, para a região, para o país. Entre outros assuntos, a partir de agora, conversamos com a Anelise. Agradeço sua presença. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Dali Miguel também conosco, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, em especial a secretária de Saúde, Anelise Link Leitão, hoje conosco ao vivo para a Rádio 104 FM e também para o portal Diário Cidadão. Anelise, antes da gente entrar nessa análise da Covid-19, dos números que têm surgido em Santa Cruz do Rio Pardo, ao longo desta semana a gente trouxe a pauta de escorpiões numa creche da Vila Maristela. Agora há pouco, né, de manhã, antes da gente entrar no ar, eu tive uma resposta, né, da Secretaria de Comunicação, que o pessoal da educação, inclusive, está revendo, analisando a possibilidade de trocar essa creche que estava na programação de fim de ano durante o recesso. Seria justamente essa creche na Vila Maristela que receberia as crianças durante o período de recesso. O que vem de informação da educação de maneira oficial, de acordo com o Rogério Plina, através da comunicação, é que ele está analisando a possibilidade, procurando uma outra creche por conta da problemática dos escorpiões. Então tem essa repercussão na esfera da educação. Vamos ver o que vai dar essa história. No âmbito da saúde, a gente pensa logo de cara na vigilância sanitária. Vocês já têm acompanhado essa situação de escorpiões, sobretudo naquela região da creche, do cemitério? O que a sua pasta tem a dizer a respeito desse caso? Sim, hoje pela manhã nós nos reunimos, inclusive vários departamentos, né, a Codesan, o meio ambiente, a educação, até para ver quais as ações que nós poderíamos tomar assim, de imediato, por conta desse número, né, de escorpiões. O cemitério é um ponto muito complicado, né, porque ele, depois dos finados, acabou juntando muita folha, né, tem muito túmulo mal cuidado também, que tem muito buraco, então junta muita barata, né, que é, como natureza, né, um alimento para o escorpião. Então isso, de uma certa forma, é uma coisa que viria a acontecer mais cedo ou mais tarde. O problema realmente é ter essa creche, né, que vai continuar funcionando nesse período. E a gente precisa realmente tomar as nossas condutas. O Plina, juntamente com o pessoal da Codesan, já retiraram os entulhos hoje. Então essa parte já não é mais o problema. A detetização da creche, ela está em dia. O pessoal da Endemias está fazendo orientações para os professores, todo cuidado aquele de sacudir uma roupa, de quando vai vestir um calçado, daquilo que a gente tem que ter por hábito, e não só na creche, como todos as pessoas, a população que vive ao redor desse momento vivido pelo cemitério, né? A gente sabe que isso piorou um pouco, né, por conta toda essa movimentação que teve. Então, onde junta uma reforma que junta um entulho, já é risco. O entulho que está dizendo é da reforma do muro, é isso? Do muro, do dentro do cemitério também, tem muito buraco, né, ainda o muro está... Isso foi retirado, segundo está... o entulho já foi retirado, então a educação está vendo, além dessas ações que eles já fizeram, de estar fazendo a transferência dessas crianças para outra creche. A gente ainda não tem essa posição, mas provavelmente o secretário já está resolvendo isso, né, vendo qual é a melhor solução. Nós, enquanto rede pública de saúde, nós estamos fazendo as ações desde o dia que já foi evidenciado, porque o nosso trabalho, ele parte dessas notificações e dessas denúncias. O pessoal, ele faz uma varredura na questão da dengue, da limpeza, sempre orienta, né, a evitar a formação disso. Mas o que previne mesmo realmente é a limpeza de quintais, é tirar entulho, é tirar madeira, folhas, né, principalmente, não só para o escorpião, né, mas para cobra, para aranha, para todos esses animais peçonhentos mesmo. Nós mantemos a Santa Casa como porta de entrada, né, com abastecimento de todos os soros que são necessários, inclusive não só para Santa Cruz, mas para toda a região. Então a gente alerta sempre que as pessoas, qualquer acidente, corre para a Santa Casa, não precisa ir para a UPA, não vai no posto de saúde, não perde tempo. No caso da creche, Anelise, na segunda-feira chamou a atenção porque foram 11 escorpiões encontrados só na manhã.
Mas a reportagem da 104, do Diário Cidadão, também teve informação de que os escorpiões dentro da creche são encontrados quase que diariamente e que em algum momento eles já teriam alertado o poder público sobre isso. A minha pergunta é, uma ação como essa que vocês estão desenvolvendo agora, multidisciplinar, com várias secretarias, ela só foi feita agora porque veio para a mídia? Isso poderia ter sido feito antes já? Vocês já tinham recebido denúncias sobre muitos escorpiões naquela creche? Ou o fato de vir a público na mídia que está fazendo essa movimentação diferente agora? Não, na realidade, assim, nós não tínhamos recebido nenhuma denúncia de lá, né? Denúncia, assim, comunicado pelo menos, porque quando chega a notificação ou qualquer solicitação mesmo, olha, eu estou vendo aqui, imediatamente o pessoal da endemia já faz a visita no local e faz um espaço a mais daquilo ali. Então, se é uma região, por exemplo, do cemitério, ele tem uma metragem a mais que ele percorre, faz toda uma investigação, né? Então, tem isso também. Anelise, você que coordena toda a questão da vigilância sanitária também, para uma determinação em relação a alguma fiscalização no sentido? Sim, com certeza. Sim. Na mesma hora que antes de chegar para nós a notificação que houve a notícia, já foi solicitado que o pessoal fosse no local e imediatamente eles foram. Só esclarecer que é vigilância, nesse caso, epidemiológica, não é a sanitária. Vigilância epidemiológica, Isso. perfeito. Tá, eu quero, obviamente, deixar uma colocação, mas na verdade sem citar fontes, até porque a gente tem o direito, enquanto jornalista, de preservar fontes, sempre iremos usar esse direito. Na verdade, a informação que eu tenho é que vários profissionais, não vou colocar nem vários, mas eu conheço alguns que estiveram pelo local fazendo esse trabalho aí de fiscalização e que acabaram comunicando com o responsável, não no caso você, mas uma pessoa que teria que repassar tudo isso para você. E que essa problemática já estava acontecendo nesse local há um bom tempo. Você ficou sabendo somente agora com essa reportagem ou alguém da sua secretaria, alguém ligado a você, chegou, olha, nós temos um problema sério na creche da Vila Maristela? Não, mas assim, quando houve a ocorrência na mídia, né, que foi colocado, eu já fui perguntar, eles falaram, não, a gente já está indo para esse local, já estávamos próximos também, então eu acredito que se não chegasse pela mídia, já iam chegar nesse local também. O cemitério por si só, ele é um local ponto crítico para tudo, né? Porque ele junta água, então ele é crítico para dengue, junta muita folha, inclusive, como eu falei, depois do finados, acaba que o pessoal leva muita flor e isso apodrece e vai virando. Então, tem essa fiscalização do cemitério também. Então, a gente está sempre em contato, né? Sim, agora eu continuo ainda nessa questão de não repasse para quem realmente tem que mandar, tem que executar, no caso, a sua secretaria, e você é a secretária da pasta. Ontem, Diego, o caseiro da creche entrou em contato com a gente durante uma entrevista com o Dr. Márcio Guerreiro, que ele acaba soltando, aplicando um veneno, que na verdade acaba tendo um resultado, né? Então significa, e pela maneira que ele colocou, que ele já está especialista. Ele disse que aplica lá e no outro dia amanhecem vários mortos. Sim. Né? Foi o que ele disse. Partindo do pensamento dele, a colocação onde ele enviou um WhatsApp, significa que esse problema já acontece há um bom tempo. Se o caseiro sabe, você acha que o caseiro não comunicou a alguém? Então, mas na realidade, assim, oficialmente só chegou para nós naquela manhã, né? E não foi uma coisa assim, por exemplo, aí tem uma conduta, o caseiro teria que informar a direção da escola, né? A Secretaria da Educação nos informar, ou mesmo uma comunicação direta com a gente, porque isso existe entre os diretores lá das coordenações, de todas as secretarias, né? Alguém estaria tentando esconder essa problemática? Eu acredito que não. Acredito que foi, de repente pensou que é só hoje, né? Deixa para lá, isso acontece e às vezes não passa para frente. Assim, a pessoa tem que ter noção do perigo, né? Porque nós estamos lidando com crianças e crianças muito pequenas, né? Então, assim, qualquer movimentação que é feita, é muito importante a gente realçar isso. Se nesse momento está sendo evidenciado para se fazer uma limpeza, por exemplo, no cemitério, e isso a Lauren está tomando conta dessa parte, todo cuidado é pouco, não só com a creche, mas como com o pessoal que mora ali perto, porque as casas que estão ao redor são sem reboco, a grande maioria. Sim. Então, já é um risco, porque você tira o escorpião de um lugar onde não tem vida, praticamente, e você vai desalojar ele, vai tirar ele de uma zona de conforto e ele vai migrar para algum lugar. Não há indicação da detetização, mas, nesse caso, na creche é importante, porque é uma proteção para as crianças, né? Sim. Mesmo o adulto, se ele for acometido, ele ainda tem um tempo maior, né, de socorro para isso. De qualquer forma, qualquer movimentação, qualquer ação que seja feita,
tem que ser, nesse momento, pelo menos essa semana, ser visto com outros olhos. Claro. Então, né, toda a roupa, igual eu falei, tudo que você for pegar, tudo que for mexer, e principalmente na hora de dormir, revisar o quarto, né, ver se tem alguma coisa em algum canto, se tem algum furo, tentar tampar esse furo, que seja com um papelão, com alguma coisa. Então, assim, é o momento da gente orientar. Eu acho que buscar, quem deixou de informar, não é o momento da gente se unir para proteger. E também pensar em soluções a médio e longo prazo. O que ficou claro é que o cemitério é o epicentro da crise, porque ali tem muita matéria orgânica, você tem eventualmente entulho, porque o cemitério passa por obras. Ontem, durante a entrevista com o Dr. Márcio Guerreiro, ele foi muito elucidativo, né? Tudo que impacta para esse cenário onde o cemitério torna-se aí o palco para que os escorpiões se espalhem por aquela região da cidade. De quem é a responsabilidade de agir no cemitério? Porque todos os municípios do país têm cemitério, evidentemente que outras cidades podem enfrentar uma problemática igual a nossa, e é claro que existe algum tipo de solução, se não conclusiva, para mitigar o problema, né, Nelise? Aí é meio ambiente, é vigilância epidemiológica, e como é que a prefeitura tem discutido para resolver, então, ou mitigar o problema dentro do cemitério, para evitar... Ninguém vai mudar a creche de lugar. Pensando, e temos ainda os moradores, que você citou bem, que também sofrem com esse problema. De quem é a responsabilidade para começar a agir de fato e resolver a questão do cemitério? É muito delicado isso, né? Mesma coisa que você me perguntar, quem é o culpado de tudo nesse momento. Então não adianta achar uma pessoa só. Então a creche tem a sua responsabilidade na detetização, na limpeza. Quem construiu o muro, na retirada do entulho. Quem cuida do cemitério, que é a responsabilidade em si hoje gerencial, é do meio ambiente. Porém, lá tem um monte de túmulo que é responsabilidade da população. Certo. Né? Manter os quintais limpos é responsabilidade da população. Se você não reboca a sua casa, eu vou dizer que o problema é da vigilância epidemiológica porque existe escorpião ou porque você também ajudou nessa evidência. Então, acho que assim, existem os responsáveis, mas existe a contrapartida também de cada um. Sim. Né? Eu enxergo desta forma. Não, ok. Quanto a isso, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Eu quero dizer, quem é que vai tomar a frente... além de cada cidadão fazer a sua parte, digamos assim, uma ação efetiva do poder público no cemitério. Você acabou de dizer que essa semana, pelo menos, a gente vai ter que ter uma força-tarefa aí, é uma problemática que coloca em risco crianças, mas o problema, para ser mitigado, no mínimo, é a médio e longo prazo. O que a prefeitura pretende fazer no cemitério? O que cabe à prefeitura fazer e o que será feito por ela? No caso, complementando, a pasta responsável é o meio ambiente. É o meio ambiente. Eles já estão, nesse momento, reunidos. Sim. Inclusive, já está combinado de amanhã cedo o pessoal da Vigilância Epidemiológica e evidenciar os pontos que eles indicam na técnica deles, daquilo Sim. que eles sabem, o que é mais importante nesse momento de ser realizado. Então, a questão de reboco, né, de retirada de lixos, né, e tudo que está lá que está incomodando. Eles já têm esse levantamento. Então, vai ser feita uma ação conjunta do meio ambiente e do pessoal da endemias, dentro da vigilância epidemiológica, já para fazer isso. São os dois setores que estão trabalhando juntos. Tá? Meio ambiente e a endemia. A endemia está no sentido mais de apoio, né? Certo. E orientação às atividades que tem que ser feita para que seja feito algo bem adequado e bem rápido. Algum tipo de ação de comunicação para aquela população da região do cemitério é importante Sim. também? A gente está falando sobre o assunto no rádio, ontem tratamos do tema, mas talvez algo pontual para as casas, para as quadras em volta. Vocês pretendem fazer alguma coisa do tipo? Sim, inclusive é bom você ter falado que a gente acaba até esquecendo. Sim. O pessoal da Endemias tem um pessoal que já vem fazendo um trabalho em todas as escolas falando, né? A gente tem, inclusive, a gente é muito privilegiado nesse sentido, né? Nós temos duas pessoas que fizeram um curso que foi fornecido pelo Estado e que hoje desenvolvem atividades praticamente, eu posso falar, únicas na região. Desenvolve vídeos, atividades digitais para as crianças nas escolas, falando do escorpião, falando da dengue, falando de tudo que leva à questão epidemiológica. E eles estarão fazendo umas palestras lá. Sim. Com o pessoal da creche, né, monitores, professores dos cuidados, com os pais e as orientações em gerais para o pessoal que estiver por lá que quiser participar. Então isso também já está sendo feito, organizado para ser feito. Ou seja, nos próximos dias ações voltadas então para aquela localidade. Isso, e que aproveitando que isso está sendo tão evidenciado, colocar que as pessoas olhem para o seu quintal, né? Claro. Não precisa ser uma região só para ser a evidência, mas nós vivemos período de chuva, nós vivemos período de calor e frio,
frio, tudo que propicia o desenvolvimento de doenças, né, de vírus, de bactérias e desses bichos mesmo, que a proliferação deles se dá com o calor, a grande maioria, né? E a chuva, né? Então nós temos aí risco de leptospirose, que é do xixi do rato, risco de tudo, né? Então, assim, o cuidado, qual que é a maior prevenção? É retirada de lixo, de entulho. Aí você já não consegue mais fazer um criadouro para qualquer tipo. Para cobra, né? Para aranha, que a aranha também ela migra muito, e o escorpião em si. Ele tem um hábito muito noturno, né? Então, a cobra também. Junto a isso também, vai ser feito um rastreamento noturno, não lembro como é que chama, tem um termo que chama para a gente poder captar, né, esse escorpião. Então tem um material adequado, que é uma luz noturna, é uma pinça, é um tipo de luva para capturar esse escorpião. Tem uma tecnicamente luz negra, que é usada para fazer um pente fino nas casas. Até um ouvinte nosso, André Santos, citou durante a entrevista de ontem com o Dr. Márcio Guerreiro. O doutor confirmou uma luz negra, já que o escorpião tem uma característica própria, que ele acaba sendo fluorescente quando exposto à luz negra. Fica mais fácil de encontrá-los. O pessoal faz uma varredura nas camas das crianças, nos cômodos. É uma alternativa. Luz negra, que é o termo correto. Annelise, a gente sabe que, claro, a população está ouvindo essa entrevista, uma sequência de entrevistas, né, em relação a isso, ontem com o Dr. Márcio Guerreiro, hoje com a secretária de Saúde, mas em relação a algumas dúvidas, principalmente da população. A gente sabe que alguns animais, enfim, eles acabam entrando numa residência e é comum, vou ligar para o bombeiro vem aqui, faz a captura, né, acaba resolvendo tudo. No caso do escorpião, o bombeiro não vai fazer isso. Mas existe, vamos supor, a pessoa acaba visualizando ali um escorpião, período noturno na residência. Tentou ali encontrar, não encontrou mais. Ela tem que dormir na casa, obviamente. Existe na secretaria, que seja na sua ou outras secretarias, que consegue dar um suporte para essas famílias nesses casos? Você fala de captura? De ir até o local. O bombeiro, na realidade, não é a ação direta dele, mas tudo que afeta e que coloca o risco de vida, ele pode atuar, né? Ele pode atuar orientando, pedindo que a pessoa não tente pegar, né? Como a gente faz para cobra, você vê, tenta identificar, mas não tenta matar, né? Porque não é o indicado. Então, assim, ele pode fazer uma orientação. O próprio SAMU, quando você liga, pode fazer essa orientação, né? A captura, ela geralmente é feita pelo pessoal da epidemiologia ou pelo próprio bombeiro, que tem materiais para isso. Então existe, tanto profissionais do bombeiros como uma equipe da Prefeitura de Santa Cruz. E existe o contato, né? Quando o bombeiro ele é acionado para esse tipo de coisa, a primeira coisa que ele faz é tirar a emergência, o perigo. Ele vai perguntar quantas crianças tem, se tem mais gente na casa, qual é o risco, né? Aí ele vai identificar, às vezes até algum outro animal que tenta, né, salvar, tirando a galinha de Angola, né, que ela se alimenta dele, a gente tem que tirar os riscos e depois, secundariamente, se faz as análises, as avaliações e o restante das orientações necessárias. É importante, é bom saber que uma ação, devido à repercussão do caso, está sendo tomada de maneira efetiva, porque quando a gente fala muito em responsabilidade, por hora é responsabilidade de termos encontrado tantos escorpiões numa creche, mas pode ser uma responsabilidade pior, porventura uma criança seja picada. Exatamente. Aí a responsabilidade também é sobre a secretária de saúde, sobre o prefeito, educação, aí a responsabilidade dobrada, né? Por isso que a gente está cobrando uma resolução desse problema. E só para ilustrar a nossa conversa, o Rogério Plina, secretário de Educação, acabou de mandar aqui alguns dados importantes. Ele diz que na segunda-feira, como nós noticiamos, Annelise, Dário e ouvintes, foram 11 escorpiões encontrados na creche lá na Vila Maristela, 8 mortos e 3 vivos. Já na terça-feira foram 3 encontrados, 2 mortos e 1 vivo. Hoje, nenhum escorpião foi encontrado na creche. O Plina diz que o muro foi finalizado e retirado todo o entulho, como a Annelise já tinha adiantado para a gente. Diz que a creche está limpa, detetizada e com veneno extra nos muros do cemitério. Procederemos agora na colocação de calha protetora na superfície total do muro que divide a escola do cemitério. Ele mandou as fotos aqui da obra, o antes e o depois, inclusive, o serviço foi rapidamente concluído realmente, tem as fotos aqui. Está em estudo, Diego, um outro local para alocação das crianças nas férias e remanejamento imediato das mesmas para outra unidade ainda essa semana. Assim que tivermos uma definição, o prefeito irá dar a notícia, né, divulgar essa informação. Vamos aguardar, e diz que ele vai oferecer transporte gratuito, claro, já que teremos essa mudança de local. Obrigado ao Rogério Plina aí pela audiência e pela presteza em nos enviar aqui esclarecimentos
e atualização do caso. Fala aí, Dário. Ele também acabou enviando aqui, Diego, ele cita a Annelise, sempre foi muito solícita em todos os momentos, inclusive a Lauren também. Estamos em conjunto para sanar o problema. Hoje estive lá, está tudo bem. E fica meus parabéns às meninas da limpeza, inclusive, que têm feito um ótimo trabalho. Chegam antes, limpam e recolhem todos os possíveis insetos que são encontrados. Secretário de Educação, Rogério Plina, também ouvindo a 104 e mandando essa mensagem. Isso aí, a gente fica muito feliz porque o Diego, como nosso prefeito, ele incentiva muito a gente nessa questão do trabalho em equipe, né? Ontem nós tivemos uma reunião e ele falou muito da importância dessa intersetorialidade, dessa integralidade de todo o trabalho, né? Então, isso já é o resultado, né? Se houve alguma falha lá na frente, o que a gente vai fazer não é só ficar falando de falha, mas sim quais as atitudes e quais as resoluções que a gente oferece para o problema. Eu acho que essa é a resposta, né? Bom, aproveitando a presença da secretária, vamos virar a chave das pautas de hoje. Covid-19, Annelise, é o seguinte, em outros momentos da pandemia, quando a gente via o boletim que vocês divulgam, 300 pessoas em fase de transmissão, era aquela apreensão, a gente ficava ali com o coração na mão, imagine vocês que são profissionais da saúde. Agora é um outro contexto, a gente percebe o aumento dessa estatística, mas os números da Santa Casa em termos de internado não tem alterado, às vezes aparece 1 ou 2, depois 0, como foi o boletim divulgado ontem. A vacinação segue avançando para outras faixas etárias, para outros grupos também. Os números hoje em Santa Cruz, eles estão alinhados com a região, com o estado, trazem algum tipo de alerta? Quais os cuidados referentes à realidade de hoje que a gente vive no nosso município quando tratamos da Covid-19? Bom, rapidamente eu vou falar, hoje pela manhã a gente teve uma reunião de Câmara Técnica da região de Ourinhos, que a gente fala, mas ela insere vários municípios, né? E o que a DRS nos passou é a ocupação de alguns leitos de UTI, né? Por questões de manutenção, tá. e enfermaria em maior número, né? Pessoas idosas, aquele perfil mais ou menos que a gente já imaginava, né? Aquele pessoal... Grupo de risco. Que está em UTI, já é um grupo de risco mais avançado. Santa Cruz hoje ele vive um momento, eu falo até que de paz. Talvez eu nem devesse falar isso, né? Para não estimular. Para não estimular, mas assim, a gente está muito tranquilo no sentido de que nós enfrentamos já momentos muito difíceis, nós já temos a experiência das ações que nós devemos tomar a cada momento, nós estamos observando uma queda já da taxa de transmissão, que a gente esperava que isso viesse a acontecer metade de janeiro, então a gente fica mais feliz nesse sentido. Lógico que a gente tem que continuar cuidando, alguns casos vão continuar positivando daqui para 2050, porque Sim. Não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, mas a gente já trata com casos ambulatoriais, a grande maioria, né? Pelo que a gente vê, hoje não temos nenhum internado, né? E esses dias vem se comportando dessa forma. E o que a gente observa também? As pessoas que internam, elas têm um tempo de permanência muito pequeno. Antes elas ficavam meses, né? Talvez 20 dias, pelo mínimo 2 semanas. Hoje é 2 dias, 3 dias no máximo, a pessoa já está recebendo alta. Isso não quer dizer que nós não podemos ter ocorrência de óbito também, né? Porque depende de cada caso e de tudo que a pessoa traz. E uma curiosidade, né, Liz? A gente percebeu uma mudança até mesmo na sintomática, com as novas variantes que foram se sucedendo, variantes que passaram a afetar menos as vias respiratórias inferiores e afetar mais a parte superior, o que trouxe menos gravidade. Hoje, um paciente internado na Santa Casa, qual que são os principais sintomas? Ele chega com aquele mesmo perfil, dificuldade de respirar, febre, qual que é o perfil hoje em termos de sintomas daqueles que acabam necessitando da internação? Se é que tem um perfil definido para isso, né? A sua grande maioria é febre, né? É uma gripe acompanhada de febre, que tem a tendência talvez de evoluir para uma pneumonia, algo maior, e a falta de ar, né? Precisar da oxigenoterapia. Porém, igual eu falo, os casos chegam, eles estão lá também por uma precaução, talvez, porque, né, eu já apresento uma febre, e ele melhora muito rápido, né? Tanto que ele termina o tratamento já na casa dele. Annelise, o período de isolamento mudou também? Sim, mudou para a testagem, né? No caso do atestado, a pessoa hoje que ela
convive com a pessoa positiva, ela já não precisa mais de afastamento, né? Ela permanece por 10 dias usando a máscara. Então, por conta de todos esses dados, esses critérios que vêm mudando de comportamento, baixo nível de internação, óbitos, por vezes falam que aumentou em alguns lugares, porém aqui a gente não tem detectado isso. Então, essa normalidade, pelo fato de não ter tanta gravidade nas internações, a gente ter uma redução de casos, isso já vem amenizando, né? Tanto o período de aproxima, porque pensa hoje, se a gente melhorou isso, a gente ficar com as pessoas afastando, mesmo sendo só convivente, é um problema, né? Para todas as empresas. Nós vivemos um período de pós-pandemia que ainda tem a sua repercussão econômica, financeira, social. Então, quando as pessoas começam a faltar de novo, isso para de produzir, para de ter resultado no comércio, para tudo de novo, né? Então, isso insere muito. A gente ficou muito feliz quando veio essa determinação da gente também poder ofertar isso, de deixar a pessoa com uma máscara, né? Numa boa condição de higiene no local de trabalho, com lavagem de mão, com uso de álcool, mas ela poder trabalhar. Né? É o que vale agora como regra para o acompanhante. Para a pessoa que convive com alguém que testou positivo, se ela testou negativo, ela não precisa ficar em casa. Ela não precisa. Ela pode ir para o trabalho. Ela tem que tomar os seus cuidados, informar. Sim. De preferência, se ela puder ficar isolada no ambiente de trabalho, melhor, ótimo, claro. Né? Num trabalho mais administrativo, não em contato com outras pessoas, isso ajuda bastante. Algumas repartições aqui em Santa Cruz do Rio Pardo com o uso da máscara. Não é uma determinação, e sim uma recomendação, não é uma exigência ali no caso, né? A Secretaria de Saúde, devido a esse aumento, tomou alguma medida? Em escolas, principalmente? Então, como nós estávamos no final do ano letivo, a gente preferiu aguardar, né, para ver se haveria, lógico, que todo momento, estando perto desses dados, olhando cada dia, né, todos os acontecimentos. Mas não houve a necessidade realmente de uma movimentação maior, tanto que a gente já vê a taxa de transmissão em queda. Né, a gente faz uma conta. Quando você diz isso, é o que a gente chamava lá em outro momento, a curva da onda está em decrescente? Se é que foi uma nova onda isso que a gente teve. Essa taxa é assim, você ter uma pessoa contaminada para quantas ela tem a tendência de transmitir, né? Hoje, apesar de nós termos 300 e poucas pessoas em transmissão, se você pensar por dia, nós estamos tendo, pelas últimas 48 horas, em torno de 30 pessoas positivas de uma população de 50 mil, né? É um número bom. E a nossa taxa, ela estava de 1 para 4, 1 para 7, chegou de ser 1 para 40, ela vai diminuindo, e hoje nós estamos com menos de 1. Então, quer dizer que dá para a gente dizer que uma pessoa que está com Covid está passando somente para a outra. Perfeito. Então, a gente já está em fase de queda. Nós imaginamos que, por conta das festas, né, de final de ano, que isso iria acontecer mais ou menos na metade de janeiro. Pacientes, Annelise, internados em estado grave, nos últimos boletins não foram enviados. Isso não vem acontecendo? Não vem acontecendo em nossa cidade. O que nós podemos ter é um aumento logo depois da primeira semana de janeiro, por conta dessas festas, né? Mas a gente aguarda. E assim, solicita, né, que as pessoas tomem cuidado, que evitem, que façam festas ao ar livre, para que a gente não tenha que tomar nenhuma providência maior. Porém, igual eu falei, a gente está muito preparado, muito tranquilo nesse sentido, né? Porque a gente já passou por muita coisa difícil, já teve que fazer ações em momentos diferentes, com muita canseira, né? Com tudo que nós passamos. Então, hoje a gente já tem essas estratégias praticamente pré-definidas, isso nos dá uma tranquilidade em termos de trabalho. Vacinação. Houve muita dificuldade em outros momentos da vacinação dos grupos de criança. Isso mudou, ainda tem sido talvez a faixa etária que menos comparece para a cobertura vacinal. Como é que está o cenário em Santa Cruz da vacinação contra a Covid? Olha, primeira dose a gente permanece com 97%, segunda dose 94%. Então as doses que são obrigatórias, nós estamos mantendo um bom nível, né? Em torno aí de 95%. As doses adicionais, a primeira dose 75% e a segunda dose 35%. Então a segunda dose a gente ainda tem que seria a quarta dose que a gente fala. Todas as pessoas acima de 18 anos, elas já devem ter no seu calendário as 4 doses. É importante que quem não tiver, né, tenha essa vontade de olhar para poder contribuir de alguma forma, né, de completar esse calendário vacinal. As crianças ainda assim são um desafio, né, porque a gente acaba tendo que conversar muito com os pais, orientar, conscientizar dessa importância. Nós recebemos as doses da
Pfizer Baby, também para as crianças de 6 meses a 3 anos. Nós conseguimos fazer para 10 crianças. Nós tínhamos recebido aí 70 doses. Então, as mães que quiserem fazer, que as crianças não tenham nenhuma comorbidade, a gente pede que procure a unidade de saúde e façam uma inscrição para que a gente possa estar chamando assim que for liberado para fazer para as outras. Hoje, no caso da Covid, Annelise, quais que são as portas de entrada para a população até se atualizar, né? Já tivemos Central Covid, já foi Santa Casa, UPA. Hoje, qual que é a orientação? A pessoa está com algum sintoma gripal que pode ser Covid. Vai para onde? Dependendo do dia, do horário ou do sintoma? Sim, nós temos as unidades de saúde, elas são as portas de entrada. Sim. Hoje, né? A movimentação de uma central de Covid novamente, ela é uma ideia muito longe para acontecer, né? Até porque a gente precisa se organizar e pensar que a Covid vai ser um problema que nós temos que conviver a partir de agora. Então, nós estamos estudando algumas unidades, até para fazer uma entrada, né, separada, talvez de que a gente possa dividir esse fluxo dentro da própria unidade, né? Enquanto a gente não consegue a divisão de portas separadas, a gente tem feito uma divisão de horário, né? Determinado em algumas unidades, que seja a partir do horário estendido, que as pessoas que tenham os sintomas possam ir, né, a partir daquele horário. O ideal é que a pessoa, tendo um sintoma, ela procure imediatamente, né? O posto de saúde. O posto de saúde. Tá. E aí, nessa divisão de horário, ela vai ser orientada qual que é o melhor horário. O ideal é que ela chegue e que ela faça um teste. Já tendo o resultado do teste, ela é direcionada ou para o médico ou as orientações em geral que são feitas. De imediato também? Grave, é Santa Casa direto ou não? Falta de ar, alguma coisa? Aí a própria unidade encaminha. Ou o próprio SAMU, né, se ela é chamada em casa, ele já vai fazer essa regulação. Realizado o teste ali na unidade de saúde, o resultado é rápido? É rápido. 10 minutinhos já está pronto. Você falou sobre a questão da vacina, né? Um número baixo em relação à procura. Além da vacina, vocês receberam também um medicamento no último dia 9? Sim. Só que esse medicamento, ele tem muita contraindicação. Então, assim, nós recebemos 300 comprimidos. Você vê que é bem pouco. Ele é muito específico. Paxlovid? Isso. Ele é um remédio muito específico, ele tem uma idade, ele tem muita contraindicação, por exemplo, pessoas que têm problema renal não pode. Então, assim, ele vai dar tanto trabalho para selecionar que, assim, não sei se nós vamos ter alguém usando esse medicamento mesmo, porque ele é muito específico. Ele é para fase ambulatorial, mas para pessoas que têm um risco maior de agravamento, né? Isso, muito grande. Então, assim, a gente nem cita, porque, de repente, a pessoa, né, se sente, e aí ela quer ir lá para tirar dúvidas, uma coisa que tem que partir do próprio médico, eu né? Eu entendo o seu argumento, mas a Secretaria de Comunicação divulgou como um grande feito esse medicamento ter chegado em Santa Cruz. Não, mas assim, o suporte nós temos, isso é importante informar mesmo. Não tem problema. 13 horas mais 10 minutos, Annelise Linkleitão conosco, aqui no Jornal Giro de Notícias. Recentemente na Câmara, Annelise, foram aprovados alguns projetos que dizem respeito à sua pasta. Kit de higiene bucal foi aprovado na Câmara, entre outros projetos nessa linha. Como é que está a relação da sua secretaria com os vereadores? Esses projetos que passaram por lá, tiveram algum tipo de discussão prévia, já que vocês vão ter que botar na prática o que eles escrevem no papel? E isso deve ser implementado o quanto antes? Como é que você está acompanhando esses projetos aí? Com certeza, dentro do possível que a gente já tem, a gente está estudando para ver o que pode ser, né, melhorado. Sim. Tivemos várias conversas com o prefeito também. O Diego, ele é uma pessoa assim que ele nos apoia muito, nos orienta muito por já ter sido secretário. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente tem, graças a Deus, onde buscar, né? E com relação à parte bucal, a gente tinha muitos planos, né, de trazer uma van, inclusive a conversa com os vereadores, o tio Carlinhos ajudou muito nessa questão, né, se mobilizou, mas porém a gente ainda não recebeu essa verba. Então, por enquanto, a gente tem atuado em dividir os seus territórios, da gente contratar mais gente, porque isso, querendo ou não, vai ter que contratar, a gente não tem pessoal para fazer as agendas e mais a área escolar. Então, a gente está dividindo um pouco dos horários para a gente iniciar o ano já com alguma ação nesse sentido. Estamos fazendo a contratação de profissionais e os kits, esses a gente já tem comprados, né? Conseguimos fazer a licitação nesse semestre, como era o previsto, então a gente está esperando só receber já para começar a distribuição. Era um projeto também do Cristiano Tavares, teve o Fernando Bittencourt, que né,
evidenciou bastante essa questão. Só que o projeto de saúde na escola, ele é muito amplo, né? Você pode fazer várias ações, você faz um diagnóstico daquilo que você tem e você desenvolve as ações dentro da sua necessidade, não tem algo já pronto, né? E nós iniciamos esses trabalhos, tanto da parte de acuidade visual, que eu já trouxe até aqui, né, dados do tanto que a gente recebeu alterados, já passaram no médico, tem uma parte da Escola Sinharinha que ainda falta passar no médico, que ficou desse ano, muitas crianças já receberam óculos, inclusive, as outras foram direcionadas para tratamento. A parte de acuidade visual, que é um desafio, acuidade auditiva. Por quê? Porque para a gente levar uma cabine para dentro da escola é muito complicado, né? O exame você precisa ter uma pessoa especializada para fazer. A criança tem que fazer vários testes, então ela ficaria em torno de 1 hora para fazer cada teste dentro da cabine. Você imagina numa escola, a gente vai levar uns 5 anos para fazer todas as crianças, né? Então a gente teria que definir uma faixa etária que seria, né, mais viável. O que nós temos hoje? O programa de neurodesenvolvimento, que ele já funciona, que são treinamentos que estão sendo feitos para que se detecte essas alterações dentro do aprendizado. Sim. Essa escola, ela encaminha a criança para a fono, para a TO e para a psicóloga, que é uma equipe já pronta e treinada dentro de todos esses critérios que precisam ser feitos, e elas vão fazer essa avaliação e vão detectar se a criança tem algum tipo de autismo ou deficiência auditiva, ou ela tem um TDAH, e aí se faz um diagnóstico e encaminha. Então você vai fazendo diagnósticos diferenciais, a criança passa para um especialista, um otorrino, e aí se ela não tiver o problema auditivo, ela tem outro tipo de problema que é evidenciado pela neuropediatra ou pela psiquiatra infantil também. Então nós temos uma equipe, nós temos todo um trabalho que já é desenvolvido nesse sentido, e que é um trabalho espetacular e que eu falo para vocês que não tem lugar nenhum. Eu tenho participado de muitas reuniões assim a nível de estado, e a gente tem sido exemplo de como desenvolver esses trabalhos. Eles pedem para a gente manda que a gente quer criar um protocolo estadual, porque isso não tem. Então é um trabalho que começou lá na época do Diego, que veio formando esses profissionais, e hoje nós estamos com essa equipe pronta, madura. Então nós temos um potencial muito grande para desenvolver de trabalho nessas escolas. E além disso, a questão do IMC, né, que foi feito também, que já tem nutricionistas nas escolas para direcionar. Nós estamos também admitindo mais nutricionistas dentro dos programas e projetos que a gente tem, para fazer aquele elo que a gente tinha, né, de quando a criança sai da puericultura, que logo que ela nasce, ela fica 3 meses em acompanhamento na pediatria, e depois ela passa para a escola. Qual era o problema? Que aí a mãe acaba dando muita farinha, muita sustagem, e a criança vai para escola, para creche, ou dar segmento, e lá não é aceito. Então esse elo, assim, para que a criança não sofra, não passe fome, que a mãe não sofra, porque tudo vira um problema, né? Claro. Então acho que a melhor orientação é a da especialidade. Então, e isso segue, né, esse trabalho, por exemplo, as crianças obesas, que grande parte, se não me engano, 35% estavam obesas por conta, né, de ficar muito isolado em casa, sem muito esporte, sem convívio. Então tudo isso já está sendo amenizado. De qualquer forma, a nossa relação com os vereadores, ela é muito boa, e a gente vai tentar colocar em prática tudo que a gente pode, mas a gente tem limitações, isso eu tenho que falar também, né? A gente não tem o concurso, não temos concurso para tudo, nós vamos ter que esperar estruturar para depois, né, melhorar os trabalhos. Você, Nelise, acabou citando aí 3 vereadores, Tavares, Tio Carlinhos e também Fernando Bittencourt. Porém, um comportamento, e a gente acompanha esse comportamento de alguns vereadores, em especial Juninho Souza. Eu lembro que no passado ele falava da secretária de forma negativa, ou seja, sempre questionava a secretária de saúde, Annelise Lincleitão. De um tempo para cá ele mudou a postura. Hoje é elogios, mas elogios, inclusive aqui na 104 FM. Por que da mudança desse vereador em especial com a secretária Annelise Lincleitão? Eu, na realidade, nunca tive nada pessoal com ele. Eu sempre procurei fazer o trabalho da melhor forma e atender todos eles da melhor forma, né? Então, assim, às vezes ele é muito impulsivo, né? A questão que teve na Santa Casa, por vezes eu ainda tenho ainda algumas reclamações de como assim, o acesso à UPA, por exemplo, né, que às vezes a pessoa não tem a orientação de como ele tem que proceder e realmente proceder da forma correta. Então, acho que o tempo também mostrou para ele, né, que ninguém está ali para atacar, que a gente está aí para fazer um trabalho conjunto. Quando traz algumas reivindicações, e aquilo pode ser uma falha do nosso sistema, a gente tem que avaliar aquilo como crescimento,
né? Eu acho que devolver crítica não é o caminho, e sim tentar resolver as coisas que são trazidas. Na última sessão ele apresentou um requerimento sobre a questão das poltronas para acompanhantes. Uma mudança que as pessoas que acabam acompanhando estariam em cadeiras não apropriadas na Santa Casa de Santa Cruz do Pardo em relação a essas poltronas. Você tem conhecimento disso tudo? Na realidade, a Santa Casa, bem sabe, né, a gente tem ela como um prestador de serviço, né? A gente pode fazer sugestões, mas assim, quem administra esse potencial para fazer compra, para fazer investimentos é a administração da Santa Casa. Então, lógico que no momento que a pessoa fala, olha, ponto algo, a gente também, né, espera que isso seja melhorado, sim, até e entra como uma sugestão. Vocês, enquanto município, interventores, estão depositando milhões de reais no hospital. O mínimo que se espera é que pelo menos uma cadeira decente para o acompanhante eles ofereçam. O que diz o vereador é que retiraram algumas das cadeiras retráteis, né, que podiam servir para acompanhantes de internados, por cadeiras de plástico substituídas. Aí não dá, né? Só que assim, realmente são questões que a gente tem que ver focos, né? O trabalho que a Santa Casa está fazendo hoje, ela tem dado um resultado muito grande. Se a gente for ver a nível de município, o número de cirurgias, o número de procedimentos, o número de atendimentos que ela tem, eu não tenho nem nome para chamar, porque assim, é muito produção. Mas entende? muito dinheiro investido também, muito né? Muito dinheiro, mas assim, então assim, muitas vezes está faltando talvez um olhar para isso, mas aquilo que é mais urgente, que é o que ficou para a gente, que foi o incentivo ao trabalho, né, a retomada, de a gente acabar com essas filas, isso foi dado resposta. Então, alguma coisa, tanto na parte da Secretaria como da Santa Casa, alguma coisa fica para trás, né? Alguma coisa tem que ser melhorada. Então, a gente tem que entender isso como algo que seja um desafio para frente, não como dizer, olha, não, isso não existe. Isso existe, pode ser melhorado? Pode, mas os planejamentos são para o ano que vem. Mas, Anelise, acompanhando o raciocínio do Diego, o seu também, até mesmo do Juninho Souza e outros vereadores que foram favoráveis a esse requerimento, de repente a pessoa fica a noite toda, eu já fiquei acompanhando a noite toda numa cadeira que era muito confortável. Agora, você imagina você ficar a noite toda numa cadeira de plástica se sentado. Se estava funcionando, o porquê dessa mudança? Você acha que tem pessoas ali que... Quem determina para essa mudança? E uma dúvida técnica minha também. Sim. Óbvio que a Santa Casa é uma entidade privada, filantrópica, que está sob intervenção municipal. O interventor é um servidor público, inclusive, que é o Rampazzo, se não tiver mudado. A prefeitura não tem ingerência nenhuma num caso como esse, não opina. É ela que está pagando o cheque da Santa Casa já há mais de anos e não pode, numa questão como essa, gente, o trabalho está sendo ótimo, as filas estão diminuindo, mas olha aqui, não pode, a prefeitura não tem... Com certeza, a gente pode sugerir, exatamente. Mas assim, já foi um apontamento do próprio, né, do próprio vereador, então isso com certeza vai ser analisado lá para ser melhorado, assim como né, toda crítica, ela tem uma avaliação em cima daquilo. E a Santa Casa, como o próprio prefeito já falou, o Diego, ele falou que ele vai fazer alguns investimentos na Santa Casa, né? Então, eu acredito que isso tudo já esteja dentro. Foi aprovado na sessão na penúltima sessão 6 milhões de reais. 6 milhões. Que serão parcelados em 500 mil ao longo do ano que vem. Exatamente. Dinheiro. São investimentos a serem realizados. Agora, tem coisas que são pontuais que eu sugiro que pergunte também para o interventor, porque ele deve ter o planejamento da Santa Casa, né? Boa sugestão, né? Só que ninguém fala, né? A gente pergunta sim, enquanto jornalista sempre pergunta, só que não tem resposta em relação à Santa Casa. Tanto a direção da Santa Casa lá, ninguém quer falar, quem é responsável, ninguém fala. Então você, como secretário, a gente sabe que não é muito a sua praia ali na Santa Casa, você dividiu aí, não responde tanto pela Santa Casa, mas é forma da gente entender. Tem um requerimento também, seria a minha última pergunta para você, Anelise, mas eu vou antecipar. Um requerimento também do professor Duzão em relação a uma problemática. É claro que ele mostrou uma documentação que comprova isso, ou seja, uma cirurgia, um atendimento ali na Santa Casa por uma profissional. Ele não citou o nome, obviamente, estamos acompanhando, eu tenho conhecimento desse caso também, onde ela fez um procedimento e acabou cobrando fora do procedimento da Santa Casa. Ele praticamente sim, usou a Santa Casa como uma clínica particular. Do seu ponto de vista, como secretário de saúde, isso é legal? Não. Lógico que não. Se o atendimento foi pelo SUS, ele tem que ser integralmente sem cobrança. Então, provavelmente eles devem estar levando isso já para a comissão de ética, levando adiante para analisar, porque não está certo. Aquilo que é convênio, a Santa Casa ela é filantrópica, então aquilo que é convênio, e dado o convênio, ele tem as suas diretrizes de funcionalidade. O SUS não insere nenhum tipo de cobrança. Se ela foi encaminhada da UPA,
ou ela teve uma porta de entrada pelo SAMU, pelo bombeiro, que esteja dentro da qualificação de atendimento SUS, não deve ter nenhuma cobrança. Algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp sobre esse assunto? Não, ela respondeu muito bem, eu esperava isso mesmo na resposta. Há uma deficiência no atendimento em Santa Cruz, Annelise, no que diz respeito à questão odontológica. Me parece que não temos como negar a fila para a realização de alguns procedimentos, etc. Deixa a desejar essa questão odontológica. Pode ser, não imagino que seja problema de falta de recurso. Me parece que talvez seja problema de falta de profissionais ou outras situações que não fazem com que isso funcione tão bem como outras áreas da sua pasta, por exemplo. Um ouvinte mandou justamente uma pergunta nesse sentido. É o Tiago Roberval Eufrosino. Sobre atendimento odontológico, tem planos para aumentar este atendimento? Aumentar, por exemplo, atendimento especializado em unidades de saúde? E aí ele fala justamente que os atendimentos acabam sendo limitados aqui na cidade. Tem previsão para melhorar isso? Com certeza, foi uma ótima pergunta. Nós já estamos fazendo com todas as unidades de saúde reuniões de equipe para evidenciar realmente os problemas maiores de cada equipe, né? Quando eles não conseguem resolver lá, a gente tem uma reunião de rede em que a gente traz esses problemas. E nós estamos indo a cada unidade fazendo essas reuniões com cada território. E a grande parte deles realmente tem evidenciado essa questão do agendamento, do acesso ao serviço odontológico, né? Então a gente tem apontado algumas coisas, vimos que nós precisamos aumentar os consultórios, inclusive não só os profissionais. Nós já temos a vaga criada para mais um que é especialista em tratamento de canal, né? Então nós vamos ficar com 2, o consultório já está praticamente pronto. Nós temos a contratação de mais um odontólogo de 8 horas, então nós vamos remanejar todos os horários, nós vamos conseguir aumentar provavelmente depois do concurso também, né? Mas assim, já estamos, inclusive hoje pela manhã a gente solicitou o coordenador também que repassasse em alguns locais para rever alguns pontos. Então, assim, isso já foi enxergado. Inclusive, lá atrás, quando teve aquela pesquisa do plano diretor, foi um dos maiores apontamentos. Então, a gente já tem esse planejamento para o próximo ano de melhoria, sim. Nós também, dentro dessa parte odontológica, nós conseguimos dar um passo a mais, que é trazer a referência que nós tínhamos fora para tratamento de pacientes com certas limitações e deficiências que nós fazíamos em referências que elas simplesmente fecharam as portas. Nós conseguimos acertar isso e fazer aqui, então já iniciamos esse trabalho também, né, pelo Centro de Especialidades Odontológicas. Isso foi um grande passo que a gente conseguiu dar. Eu falo assim, às vezes as pessoas acham isso uma coisa muito pequena, mas para quem tem um problema dentro de casa, isso é uma grande evolução que a gente fez. Então, por vezes, a gente não atende aquela necessidade pontual da pessoa, mas nós estamos sempre pensando em algo mais, em algo maior, pode ter certeza. Então, para o próximo ano, nós temos muitos investimentos em odontologia, inclusive de mais salas e mais profissionais. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, até acelere, porque a entrevista já está acabando e tem que ser por texto. Não adianta mandar áudio nesse momento, as perguntas têm que ser por texto. Identifique-se, por gentileza. A ouvinte Rafaela pergunta, por gentileza, dá para ela explicar melhor sobre como funcionará equipe multidisciplinar, fono, TO e psicóloga nas escolas? Na realidade, já funciona. Tá. A escola, ela vai receber um treinamento, tá? Que a monitora, a professora que fica diretamente com o aluno, e ele percebendo algo, ele vai entrar em contato, a direção da escola vai entrar em contato com a família, vai encaminhar essa família para a unidade de saúde e passar por essas 3 especialidades, que é a TO, que é a terapeuta ocupacional, a psicóloga e a fono. E elas vão fazer todos os testes que elas receberam nesse treinamento para identificar o que evidencia mais. Se a criança tem um diagnóstico voltado talvez para o autismo, ou para deficiência auditiva, ou para um TDAH, que é uma hiperatividade, que está interferindo no aprendizado e no desenvolvimento dessa criança. Então, pontualmente, por isso que eu expliquei até a questão auditiva, sim, não é de você detectar somente um problema auditivo, e sim você fechar o diagnóstico daquela criança vendo ela como um todo, né? Essa é a importância. E hoje nós temos essa equipe que está pronta e já está fazendo esse trabalho. Então, já existe esse fluxo dentro das escolas. Por vezes isso não foi divulgado, sim, mas ele já acontece. Registrando a participação da Cassiana, curtindo a entrevista, o Rodrigo Teles também está acompanhando a entrevista. Tem aqui uma mensagem da ouvinte Bia Ganico.
Boa tarde a todos. PS da Vila Matias estão de parabéns. Meu filho testou positivo e tudo lá é totalmente separado. Já tem até uma atendente na porta orientando onde as pessoas com suspeita de Covid têm que entrar. E consegui também passar ele na mesma hora com o médico. Já em outro PS não é assim. Sei disso porque minha sobrinha testou positivo, não estava nada bem e mandaram ela ir para a UPA, pois não tinha vaga para passar na médica. E segundo a minha cunhada, ninguém ficava separado nesta outra unidade, que ela não falou o local. Ela elogiou a da Vila Matias e disse que uma sobrinha teve uma experiência não tão boa em outra unidade, né, Elise? Sim, a gente está fazendo essas orientações e por vezes, assim, a gente tem alguns fluxos, né? Toda segunda-feira é um dia bem complicado, porque sobrecarrega um pouco o sistema, né? As pessoas vêm e elas têm aquela tendência de tirar aquela dúvida se elas estão ou não com Covid. Quem precisa trabalhar, eu acredito que ela tem que ter uma certa prioridade, porque se a pessoa não tem um sintoma maior, que tenha necessidade naquele momento de passar no médico, então deixe as pessoas que precisam do atestado naquele momento, né, ter uma prioridade. Mas assim, ninguém fica sem atendimento, né? Toda pessoa que chega lá, que tem alguma dificuldade, conversa com a enfermeira da unidade, ela vai dar o direcionamento que é preciso, né? A UPA seria nesse momento somente para fazer o atendimento médico, porque a notificação, a testagem, toda essa parte de sequência de tratamento é feito pela unidade de saúde. Então, procure a unidade de saúde. E assim, se a pessoa não for moradora daquele local, mas que ela pode estar procurando também no horário estendido, né, se não tiver na unidade dela, para ela receber esse atendimento. Josiane Costa, boa tarde. Pergunte à secretária, por favor, em que pé está a informatização do sistema de saúde? Porque só neste ano, 2 pedidos meus de exames ficaram perdidos. Talvez se não fosse eu ficar ligando para saber em que pé que estava na fila do procedimento, eles nem seriam realizados. Se fosse tudo informatizado, esses problemas não ocorreriam. A Josiane Costa questiona sobre a informatização do sistema da saúde. É uma surpresa até, de qualquer forma, ela falar isso, porque não era para estar acontecendo mesmo sem estar totalmente informatizado. Eu acho que vocês puderam acompanhar aí pelas redes, a gente já está fazendo o treinamento e a distribuição dos tablets para os agentes de saúde, já pensando em fazer um projeto piloto, já para o próximo ano a gente finalizar a licitação da empresa que vai vir com esse sistema, que vai funcionar por aplicativos e que a gente vai ter, na sequência do plano, o prontuário eletrônico entre UPA, Santa Casa e Rede Básica. Então, isso vai gerar economicidade, né, por conta de menos exames, menos papel rodando e menos paciente perdendo tempo em vários lugares, porque no momento que ele chega num lugar, vai ter a vida dele naquele prontuário. Lógico que nós não vamos conseguir inserir a vida dele daqui para trás, mas a gente vai formando o histórico desse paciente daqui para frente, né? Então isso é muito bom. Com relação aos agentes de saúde, isso vai gerar assim, uma produção muito mais alta, por conta que eles vão ter um tempo maior para ficar nas casas, né? Hoje eles têm meio período de visitas e meio período eles ficam inserindo dados para que a gente receba essas produções e continue recebendo os repasses federais que vêm por produção, né? E pela novo programa do Previne Brasil, isso não está dizendo que precisa ser feito, mas nós fizemos, e isso foi uma decisão também com o prefeito, de investir nesse sentido para que a gente pudesse ter uma produção maior. Então, isso estimula eles também como condição de trabalho, isso deixa eles, né, com um ar mais inovador, e todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma vontade de evoluir, né? E hoje nós vivemos uma era digital. Então essa transformação ela vai acontecer nos próximos 6 meses dentro da saúde, vai ser uma mudança realmente muito boa para todos nós. E é importante, para isso, que as pessoas já criam o hábito de atualizar os seus cadastros. Qualquer mudança de celular, qualquer mudança de endereço, tem que ser informado na unidade de saúde, ou o próprio agente hoje, com o tablet, ele já pode fazer essa alteração de cadastro, tá? Porque isso vai ser base para tudo, para agendamento de exames, para agendamento fora, para cirurgias. Quem não tiver com o telefone atualizado não vai receber nenhum tipo de comunicação. A Penha, ela quer agradecer a secretária pela atenção com ela e deseja tudo de bom. Mensagem da Penha para a Anelise. Muito obrigado, um abraço para a Penha. Então, e uma última mensagem aqui, não dá tempo de todas, peço desculpas à audiência. O Shell disse que fez uma radiografia em agosto e marcaram um retorno para fevereiro. Ele passou pelo centro de especialidades. Ele questiona se não é tempo demais. Fez a radiografia em agosto e marcaram um retorno para apresentar o médico em fevereiro. Diz que é muito longe, na opinião dele, né? A distância entre... para voltar, né? O retorno ao médico. Questionamento do centro de especialidades, Anelise.
Com relação a todas essas filas que nós temos, a gente tem avaliado cada uma delas, né? O centro de especialidade, ele é sob administração da Santa Casa também, então isso é uma coisa que que é interna deles, né? A gente procura ver e sempre reduzir essas filas. Quando tem alguma solicitação, a gente liga lá, procura saber se está certo, se está dentro de uma normalidade. Então, eu peço que você me passe o nome depois para a gente estar vendo o que aconteceu nesse caso, se está dentro da normalidade mesmo. Muito bem. Alguma pergunta extra, Dário Miguel? Não, esgotei as minhas perguntas, só quero lembrar a Annelise da música dela. E antes, na verdade, eu não recebi. Se tiver a divulgação de outro assunto, alguma medida aí, fica à vontade. A gente pede, né, que pelo momento que a gente vive, que realmente as pessoas prestem bem atenção nos seus quintais, né? Nós estamos aí para provavelmente fazer para janeiro um mutirão de limpeza também, mas isso não precisa esperar a gente começar. Sim. As pessoas já podem estar fazendo isso no seu tempo, né? Verificar toda vez que for usar uma roupa, sacudir, um sapato, sacudir. E com relação ao Covid, aqueles cuidados de sempre, né? Máscara, lavagem de mãos, álcool gel, seja em casa, no ambiente de trabalho, na rua, no comércio, onde estiver, sempre ter esses cuidados. E esquema de vacinação. Procurem olhar, né, a carteira de vacina, ver se está faltando alguma dose, lembrando que acima de 18 anos são 4 doses. Obrigada. Tá dado o recado. E a música, queremos encerrar o programa de hoje. A tradição diz que é o convidado que escolhe. Hoje é a convidada, no caso. Qual será, Annelise? Então, aquele dia eu não escutei o hino do Palmeiras, né? Eu vou encaminhar ele para o meu amado... Eu toquei o hino estilizado meu amado Palmeiras, né? Dr. Paulo, que é fã, então eu vou... Inclusive, Diego... Então, hino do Palmeiras, é isso hoje, não? Isso, hino do Palmeiras. Hoje original. Não saiu. Não, aquele dia foi sim, só que foi o... eu toquei um só que ele escolheu, um palmeirense que escolhe um hino que não tem nada a ver com ele. Mas, na verdade, vocês são... Não foi eu que compus o hino do Palmeiras. Tá, vocês são palmeirenses, vocês se entendem, né? Inclusive, falou o Dr. Paulo Marcato, vamos agendar, convidar ao vivo aqui para ele comparecer aqui também na 104 FM para conceder uma entrevista. Isso, aí você pede uma outra música, ele vai querer uma música do Palmeiras também, ele lógico, tem várias. Eu também, aqui, palmeirense, aqui nós temos várias músicas do Verdão, mas hoje vai ser o hino do Palmeiras. Então, beleza. Obrigado, Annelise, até a próxima. Obrigado tchau, a vocês. Confirmando a hora certa, 13h34, rápido intervalo, a gente volta ainda hoje para falarmos das ocorrências policiais. Destaque desta quarta-feira, o sujeito botou fogo numa casa no Jardim São João, mas rapidamente foi preso pela Polícia Militar. Você vai saber detalhes desta ocorrência. E temos uma promoção rolando para hoje. Quarta-feira é dia de Feira da Lua. E na Feira da Lua nós temos o quê? O Boteco Tico Espetinhos Especiais, né? Quer concorrer a 2 espetos mais um chopp para saborear, degustar logo mais à tarde na Feira da Lua? Manda pra cá o seu nome completo, manda o seu bairro e diga que eu quero os espetinhos do Boteco Tico. No final do jornal tem o sorteio. Aguenta aí que voltamos já já. Giro de notícias. Quer atualizar seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons e descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito
mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem.